Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer da minha alegria poder estar aqui nessa noite com vocês para juntos meditarmos nesse tema que nos foi proposto, do qual eu gostaria desde já de agradecer ao pastor Leandro, conselho dessa igreja, pela confiança, oportunidade, podermos estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. Eu gostaria também de cumprimentar os nossos irmãos que de repente estão nos acompanhando através dessa transmissão, que a palavra do Senhor também possa alcançar o seu coração nesta noite. Meus irmãos, eu queria convidá-los a vocês abrirem as suas Bíblias nesse momento no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Assim diz a santa palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a palavra de Deus. Abaixa a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Este ajuntamento não vai fazer sentido se o Senhor não falar conosco e nos falar ao coração através da exposição desse tema, especialmente na aplicação da Tua palavra. Estamos com o Teu santo livro inspirado, suficiente e aberto, e pedimos que dele possamos experimentar do Teu Espírito e crescer em santidade à estatura do varão perfeito. Graças por Jesus nós somos, nele nós oramos. Amém. Meus irmãos, como pastor de uma igreja e estudante da teologia, o estudo sobre Deus, eu estou convencido de que
se a igreja não compreender o tema básico, porém profundo e abrangente da santidade de Deus, suas perspectivas nas outras áreas serão afetadas. A maneira como nós entendemos a pessoa e o caráter de Deus afeta-nos como um todo. Se olharmos para a estrutura dos 8 primeiros versículos do capítulo 6 de Isaías, o texto que lemos há pouco, nós vamos perceber que a visão que o profeta Isaías teve, ela se volta para 3 direções. A visão de Isaías, meus irmãos, ela tem altura, ele olha para cima, para o alto, ele enxerga uma demonstração da santidade majestosa do Deus que se assenta no trono da sua glória, onde ele é reverenciado e adorado. Mas a visão de Isaías, ela não tem apenas altura, em que ele olha para cima, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, revestido de glória, de majestade, de santidade. Mas a visão de Isaías, ela tem profundidade. Isaías, depois de contemplar a majestade santa de Deus, ele olha para dentro, ele enxerga diante daquilo que ele viu anteriormente, o seu próprio coração pecador e carente da graça e da misericórdia do Deus Santo. Mas a visão de Isaías, ela não tem apenas altura, profundidade, mas ela tem comprimento, ela tem largura. Isaías agora, ele enxerga o mundo com os seus desafios. E acredito eu, meus irmãos, que foi exatamente essa compreensão de quem Deus é e de quem nós somos, que levou João Calvino, um reformador francês, a dizer nas Institutas da Religião Cristã, no livro 1, capítulo 1, sobre o conhecimento do Deus Criador, que quase toda a suma da nossa sabedoria, que deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida, compõe-se de 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Ninguém, disse o reformador João Calvino, pode olhar para si sem que se volte imediatamente seus sentidos para Deus, no qual ele vive e se move. Portanto, o homem, ele jamais chega a um conhecimento puro de si, sem que antes contemple a face de Deus. E dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. E exatamente isso que está acontecendo com o profeta Isaías. O conhecimento que ele tem desse Deus que é santo, que é adorado, que é reverenciado, leva ele agora a olhar para dentro do seu próprio coração e de clamar, dizendo: ai de mim, eu estou perdido. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas não só temos o exemplo do profeta Isaías, o próprio salmista Davi, no Salmo 139, depois dele ficar maravilhado com a onisciência de Deus, o fato de que ele conhece e sabe todas as coisas, e a sua onipresença, um Deus que está em todas as partes, em todos os lugares. Ele é levado a uma súplica para que Deus escancare o seu coração, e ele encerra o Salmo 139 dizendo:
sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só depois do salmista ter, meus irmãos, essa percepção de um Deus que a palavra ainda não chegou à língua e ele já conhece toda, de um Deus que, se ele fizer a sua cama no mais profundo abismo, ele está, se ele tomar as asas da alvorada e se deter nos confins dos mares, até lá a sua mão haverá de guiar, é que o salmista diz: sonda, Senhor. Desse modo, o que é que significa santo, a santidade? Não ousemos tentar evitar essa compreensão. Sem ela não existe oração verdadeira, nem sadio crescimento espiritual, nem verdadeira obediência. A santidade de Deus, ela define nosso objetivo como cristãos. Portanto, para alcançar este objetivo, nós precisamos entender o que é que a palavra santo ou santidade significa. A palavra hebraica, meus irmãos, para santo, do hebraico é kadosh, que significa cortar, separar. É aquilo que é separado, é aquilo que é retirado do uso comum. E nesse sentido, todas as coisas, e os irmãos vão se lembrar, que foram usadas no Antigo Testamento para o uso exclusivo, elas são consideradas santas. Elas são consideradas santas. Por exemplo, as vestes sacerdotais, elas eram santas. O lugar específico para a preparação do sacrifício era santo. Os vasos usados no templo eram santos. Tudo que era usado de modo específico para Deus era considerado santo. Contudo, esses objetos, esses instrumentos, eles não possuíam e não possuem hoje, como alguns líderes religiosos dão a conotação de majestade, de santidade, de um valor supremo a essas coisas. Não, apenas estas coisas mostravam que elas foram usadas para um serviço especial, separados. A mesma ideia é transportada para o Novo Testamento com a palavra grega hagios, que é traduzida como santo e que também denota a consagração ao serviço de Deus. Todavia, meus irmãos, esse mesmo raciocínio de que alguma coisa foi separada, cortada, não pode ser dita de Deus. Deus, ele é separado de uma forma diferente. Ele é separado de toda forma possível de existência criada, porque ele está além e sobre cada uma delas, e também por causa da sua natureza majestosa. Ele é separado dos anjos, ele é separado dos homens, e especialmente ele é separado dos pecadores. Somente ele em seu ser transcende todas as coisas que foram criadas. E aí, meus queridos, nesse sentido, a sua santidade, ou seja, a santidade de Deus, ela é singular. Ninguém pode ser santo como ele, porque ninguém pode ser separado acima e além das suas criaturas. Essa singularidade de Deus, mesmo diante de outros deuses, ela é afirmada
nas Escrituras. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo de número 15, o versículo 11, nós temos o seguinte: o Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Perceba que a santidade de Deus, ela está vinculada ao fato dele ser todo glorioso, infinitamente distante de nós, na maneira em que ele é, na nobreza, na perfeição da sua natureza, na grandeza de todos os seus atributos, das suas qualidades. A santidade é praticamente um atributo que qualifica tudo que Deus é. Deus é majestoso, Deus é glorioso em sua santidade. Por isso essa santidade é proclamada pelos seres celestiais diversas vezes nas Sagradas Escrituras, a exemplo do texto que nós lemos de Isaías capítulo 6, o versículo 3. Mas não só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, naquela revelação que João recebeu na ilha de Patmos, ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nenhum dos atributos de Deus, meus irmãos, é cantado tão solene e majestosamente como o atributo da santidade. Nenhum outro atributo é cantado e repetido 3 vezes. Isso é assim porque ele mostra a sua grande e majestosa glória. É este aspecto da santidade de Deus que causou em Isaías e causa no homem o senso de pequenez, de que é pecador, de que é miserável, de que precisa da graça e da misericórdia de Deus, de que não é nada diante da majestade de Deus, pois nenhum outro ser é santo como o Senhor. Por isso, meus queridos, nós estamos aqui nesta noite e nos próximos dias para sermos desafiados a conhecermos acerca da santidade desse Deus. Porque quanto mais conhecermos esse Deus, mais seremos levados a conhecer a nós mesmos. E melhor compreenderemos o mundo com os seus desafios e nos saberemos portar diante dos desafios que são colocados aos nossos olhos. Mas um outro aspecto da santidade de Deus é a sua absoluta pureza ou bondade. Isso significa que ele não é atingido nem manchado pelo mal que existe no mundo. Eu e você somos, mas Deus não. Ele não participa do mal em sentido algum, porque, por exemplo, Abacuque no capítulo 1 e o versículo de número 13, dirige-se a Deus dizendo: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Tiago, o irmão do Senhor, no capítulo 1, versículo 13 de sua epístola, ele afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal. E nesse sentido, Deus é totalmente diferente
dos deuses de outras religiões, porque tais deuses com frequência se envolvia nos mesmos tipos de atos pecaminosos dos seus seguidores. Jeová, entretanto, ele é livre desses atos. Ele não é afetado, ele não é atingido, a sua santidade não é maculada, não é alterada. E isso fala da perfeição de Deus, pois a perfeição de Deus é o modelo para o nosso caráter moral e a motivação para a nossa prática religiosa. Todo código, veja se não é assim, todo código moral procede da sua santidade. É só você olhar, por exemplo, o livro de Levítico. Você vai perceber de que todos esses códigos morais procedem da santidade de Deus. Nós lemos um texto no início em Levítico. Todos eles. O povo de Israel ouviu: eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum exame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Por que, meus irmãos, é importante nós estarmos realizando uma semana teológica pensando acerca da santidade de Deus? Você já fez essa pergunta aqui, ou quando você estava vindo para a igreja? Por que é importante? Eu fiz essa pergunta quando eu estava estudando para falar desse tema. A importância da santidade de Deus está no fato de que este atributo qualifica todos os outros atributos que ele tem. Por exemplo, o amor de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. A misericórdia de Deus é santa. Todos os outros atributos morais de Deus são qualificados por sua santidade. A importância da santidade, ela também está no fato de Deus usá-la para garantir a veracidade da sua palavra. Este atributo parece ser o mais caro para o próprio Deus. Por exemplo, quando ele vai fazer qualquer juramento, Deus não tem ninguém mais alto por quem jurar. E nós vamos ver na Escritura que ele jura por sua própria santidade. Lá no Salmo 89, dos versos 34 a 36, ele diz assim, ó: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, ou seja, disseram. Uma vez jurei por minha santidade, e eu serei a sua posteridade durará para sempre, ele se referindo a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. O que é que Deus está dizendo aqui, meus irmãos? Que jamais ele poderia falhar na sua promessa de não deixar faltar um sucessor ao trono de Davi. A sua palavra foi empenhada de maneira muitíssimo séria. E se Deus, meus irmãos, é o padrão de santidade para nós, e Ele de fato empenha de maneira muito séria a sua palavra, nós, como seus filhos, precisamos, como crentes, também
ser homens e mulheres de palavra, empenhar a nossa palavra de maneira séria. Era a honra do seu nome que estava em jogo, e é a honra do seu nome que está em jogo quando eu e você não empenham de maneira séria a nossa palavra. Nunca ele poderia desonrar-se ou negar-se a si mesmo, falhando no cumprimento da sua promessa. É por causa da sua santidade essencial que ele não mente nem é falso naquilo que ele diz. A garantia da força do seu juramento está na sua santidade. Amós, no capítulo 4, versículo de número 2, ele disse assim: jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. O que o profeta está nos informando é que não somente em suas doces promessas ele faz juramento com base na sua santidade, mas também na expressão dos seus juízos. Deus não falha, meus irmãos, nos seus juízos, porque ele é absolutamente santo, e ele empenha a sua palavra com juramento fiado em sua santidade. Portanto, a sua santidade é a garantia do cumprimento de sua promessa. Não há quaisquer exceções a este chamado. Não se trata de um chamado apenas para pastores, para missionários, há alguns dedicados professores de escola dominical. Cada cristão de cada nação, seja rico ou pobre, culto ou inculto, fluente ou totalmente desconhecido, é chamado a ser santo, é chamado a ser separado. O encanador cristão, o banqueiro cristão, a dona de casa, o chefe de estado, são igualmente chamados a serem santos. A grande questão é, como esse Deus que é santo, majestoso, singular, em sua santidade, ele santifica a sua igreja. Como é que ele santifica a igreja que ele comprou, enviando o seu filho, né? Derramando o seu próprio sangue? Como é que Deus santifica a igreja? Deus, ele santifica, meus irmãos, a sua igreja através dos meios ordinários da graça dele. Através dos meios ordinários da graça dele, ele santifica a sua amada e querida igreja. O breve catecismo de Westminster, obra usada para o ensino de crianças e de novos convertidos sobre os fundamentos do cristianismo, na pergunta 88 diz o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? E aí as bênçãos da redenção, o pacote, né? Você tem o quê? A eleição, a justificação, a regeneração. Não estou colocando aqui na ordem da salvação, mas qual é o pacote que você tem na obra de redenção? Você tem a eleição, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação, a glorificação que se dará no dia em que Cristo vier nos buscar e nos levar para Ele, para estarmos diretamente na sua presença. Quais são as bênçãos da redenção? O catecismo responde: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo
nos comunica. As bênçãos da redenção são, preste atenção, as suas ordenanças, especialmente a palavra e os sacramentos, batismo e ceia, e a oração, os quais se tornam eficazes aos eleitos para a sua salvação. De modo que, quando eu rejeito, meus irmãos, a palavra, a oração, os sacramentos, eu estou não apenas rejeitando os meios exteriores e ordinários que Deus dispôs ao seu povo, mas eu estou rejeitando o próprio Deus, porque é através desses meios que Ele manifesta a sua graça na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Por isso nós devemos prestar muito atenção e termos muito cuidado, sermos muito vigilantes, meus amados e queridos irmãos. Coletiva do povo de Deus, quando nós não damos importância aos sacramentos, quando nós não tiramos proveito do nosso batismo ao vermos os nossos irmãos novos sendo batizados, ou quando não recebemos com fé a ceia do Senhor, o sacramento da ceia. Ora, nós vivemos numa era em que muitos cristãos, ainda que com sinceridade, confiam em pregadores de internet, em blogs, em tweets, em trechos de áudios. Ainda que alguns destes conteúdos possam ser úteis, nada substituirá o meio simples, porém eficiente, de crescer espiritualmente, que o próprio Deus deu ao seu povo. Nada substitui. Por isso, nosso desejo pelo extraordinário jamais deve nos levar a negligenciar os meios ordinários que Deus nos deu para crescer na fé. Jamais. Tenhamos cuidado para não estarmos à procura dos meios, o desejo pelo extraordinário, e negligenciarmos os meios ordinários que Deus nos deu para nos fazer crescer em santidade à estatura do varão perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. O crente que negligencia a vontade ordinária de Deus, raramente testemunha o extraordinário. Raramente ele vai testemunhar das coisas extraordinárias, porque Deus transforma o ordinário em extraordinário e não o contrário. E qual é o primeiro e o mais importante meio ordinário e essencial que Deus, pelo qual Deus santifica a sua igreja? Qual é? Qual é? As Escrituras. As Escrituras. O estudo e a exposição das Escrituras. A parte do próprio Deus Trino é a Bíblia, o maior e o mais indispensável dom que o Senhor deu à igreja, é a sua santa e bendita palavra. Não há outra fonte de verdade inerrante acerca da pessoa, dos decretos, das obras, da vontade e das promessas de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta ao jovem Timóteo, que com ele cooperou no ministério, afirma poderosamente essa verdade. Ele disse assim:
toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é um livro inspirado, mas não é um livro mágico, irmãos. Não é um livro mágico, suas palavras e verdades não saltam das páginas para o coração e a mente de seu proprietário. Para eu e você nos beneficiarmos das Escrituras, nós devemos estudá-la com diligência. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo ainda dizendo assim: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E também, até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, aplica-te ao ensino, medita, Timóteo, nestas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja a todos manifestos. A fé bíblica, a fé reformada, evangélica, chama todo crente, do santo mais maduro ao mais novo convertido, a estudar, a entender e aplicar as Sagradas Escrituras, porque esse é o meio ordinário que Deus usa para santificar a sua igreja. Se você ainda não está convencido da necessidade de estudar as Escrituras, e pessoalmente comprometido com diligência, constância e consistência, então pouquíssimas páginas desse livro lhe darão algum benefício. Pouquíssimas. A nossa jornada rumo à maturidade cristã baseia-se no conhecimento da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo. Nossa jornada rumo à maturidade cristã baseia-se no conhecimento da pessoa, dos decretos, das obras, da vontade, das promessas de Deus. Portanto, conhecer o Senhor é impossível a parte do estudo pessoal e diligente das Sagradas Escrituras, da exposição consistente, a pregação bíblica e da comunhão com membros de uma igreja verdadeiramente bíblica. Deus usa, meus irmãos, o ajuntamento solene do povo de Deus. Deus usa o momento em que a palavra do Senhor, ela é aberta, ela é lida, ela é explicada, ela é aplicada para santificar a sua igreja. Obrigado, irmão Josa. Me empolguei aqui. Agora, qual é o segundo meio ordinário que Deus usa para santificar o seu povo? A oração. Tanto a leitura diária da Bíblia como a oração parecem batalhar pelo título de disciplina mais negligenciada na vida cristã. Com o risco de parecer simplista, essa negligência é a fonte de quase todas as doenças espirituais que afligem o crente como indivíduo, e eu diria a igreja como congregação. E todos nós, talvez eu esteja errado, mas todos nós parecem unânimes quanto à necessidade da palavra e da oração. Igualmente unânimes em admitir a negligência particular de ambos.
Por que consideramos a oração uma prática tão difícil, mas tão necessária para a nossa santificação? Por quê, irmãos? O motivo mais óbvio é a nossa carne e a nossa contínua autossuficiência. Nossa carne odeia a oração secreta porque esta nega a nossa autossuficiência, não deixa que o ego se vanglorie e transfere a admiração e os louvores dos homens para Deus. De modo que aquilo que a carne mais odeia é justamente mais essencial. Aquilo que a carne mais odeia é justamente o que é mais essencial. Quanto menos confiamos na carne, mas nos voltamos a Deus em oração, e mais veremos o seu poder miraculoso operando em nós e por meio de nós e para a sua glória. Esse é o meio que Deus usa para santificar a sua igreja, a oração. Quando a igreja se coloca na dependência de Deus, quando ela se humilha, quando ela se prostra diante do Senhor, quando ela reconhece em que ela é carente e dependente da graça e da misericórdia de Deus. Deus usa esse momento, Deus usa esse tempo, não só quando o crente está lá no seu quarto, não só quando ele está lá na sala da sua casa, mas quando ele se reúne como congregação e passa a clamar, a invocar e a se colocar diante desse Deus. E finalmente, quais são o outro meio que Deus usa para santificar a sua igreja? Os sacramentos. Vocês lembram os irmãos da igreja de Jerusalém que foram alcançados pela pregação do Evangelho? E que por isso perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, e que foram chamados ao batismo. Eles creram e foram batizados, e ceiavam dominicalmente. Eu quero lembrar-lhes o seguinte: querendo Deus nos dar sinais externos e visíveis da obra que espiritualmente Ele realizou em nosso coração, Ele colocou diante de nós sinais, selos, símbolos, que são o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é um sinal visível e, portanto, externo daquilo que Deus fez internamente, nos introduzindo na fé. Por isso o batismo é um sacramento de iniciação. Quando alguém é introduzido à fé cristã, ele participa do batismo. Mas querendo Deus que a gente perseverasse nessa fé confessional, na fé que a gente confessa no dia do batismo, nessa fé que a gente é introduzido no batismo, Deus estabeleceu a ceia como um sinal de perseverança, de permanência. Todo mês nós ceiamos. Todo mês você está dizendo: isso aqui é um sinal visível de que eu estou no pacto, na aliança. Um dia eu fui alcançado, um dia eu fui regenerado, um dia eu fui purificado, eu estou debaixo da promessa do Senhor. E mais do que isso, que há uma esfera desse pacto, meus irmãos, para se cumprir, é quando Jesus voltar e Ele nos levar com Ele, para que eternamente estejamos gozando dos benefícios dessa aliança. Portanto, participe regularmente dos cultos, da ceia do Senhor. Você nunca deveria relaxar, negligenciar, a menos em situações extremas, em que você não está realmente em condições de vir à casa do Senhor. Deus usa estas coisas para a nossa santificação. Portanto, nunca torne secundário aquilo que é prioritário.
Caminhando para o fim, meus irmãos, eu queria apresentar aqui algumas aplicações práticas para nós pensarmos nesta noite. A primeira delas é: procure ter um senso da santidade de Deus. Não cante, eu vejo a glória do Senhor já aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, conversando com o irmão do seu lado, mascando chiclete, olhando o teu Instagram na hora do culto, o Facebook. Quem faz isso é porque não tem um senso da santidade de Deus. Porque Isaías, na visão, teve um lampejo e ele: ai de mim, eu estou perdido. Porque Deus é santo, devemos nos aproximar dele com máxima reverência. É dessa forma que os seres celestiais, que são conservados em santidade, eles se portam diante de Deus. Os serafins voam com 2 asas, com 2 cobrem os seus pés, com 2 cobrem os seus rostos, e eles declaram, sem se cansar, que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ora, se os serafins possuem consciência da santidade divina, imagina a necessidade que nós devemos ter dessa consciência sendo pecadores. Imagina! A única maneira de se possuir o senso de pecado, guarde isso, a única maneira de se possuir um senso de pecado é ter um senso da santidade divina. Quanto maior o senso da santidade de Deus, mais senso de pecado e mais santos seremos em nossos procedimentos, mais sérios, mais comprometidos. Quando você tiver consciência da santidade de Deus, você possuirá um verdadeiro temor de Deus e se protegerá das tentações do pecado. Por que muitas pessoas adulteram, meus irmãos? Roubam ou fazem outra coisa qualquer. Por quê? Porque elas não possuem um senso da santidade de Deus. E por conseguinte não possuem uma santa admiração por Deus, nenhum temor dele. Como disse o Steve Iuli no trabalho, como é, Moisés? O título do livro? Ele trata sobre o labor, né, do ministério pastoral. Ele diz que existe uma diferença entre o temor ímpio e o temor piedoso. O temor ímpio é aquele que você é levado a temer a Deus por meio da punição. Mas o temor piedoso é aquele que você é levado a temer ao Senhor, a reverenciar o Senhor pelo prazer da comunhão. Quando você tiver a consciência da santidade de Deus, você terá o desejo de se parecer com Ele. Então a imagem de Deus será cada dia renovada dentro de você. Porque as Escrituras diz, lá em 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quanto mais conscientes, irmãos, da santidade de Deus, mais desejaremos refletir a santidade de Jesus Cristo. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais os homens desconhecem a santidade de Deus, mais eles vivem em pecado e menos eles querem ser como Deus. A segunda
E a penúltima coisa que eu queria colocar como implicação é: não procure apenas ter um senso da santidade de Deus, mas em segundo, saiba que Deus é o padrão para a nossa santidade moral. Amém? Isaías entendeu essa verdade de uma maneira muito especial. Ele não tratou dos pecados dos outros, mas de sua própria pecaminosidade diante da santidade majestosa e moral de Deus. Deus foi a medida da consciência moral de Isaías. Todavia, essa grande verdade que Isaías compreendeu no seu tempo, os homens de nossa geração têm esquecido. Vivemos num tempo quando a noção de paradigma moral está se perdendo no meio de uma sociedade que eticamente está desmoronando, irmãos. Isso acontece por causa do pluralismo, da pós-modernista, que diz que não há um padrão fixo ou uma verdade objetiva. Tudo em questões éticas e morais hoje é relativizado, é subjetivo em nossos dias. A verdade hoje é uma questão de opinião pessoal, sem que haja um paradigma externo e fixo. Contudo, o cristão tem que tomar atitude totalmente diferente da sociedade presente. Ele não pode se conformar com esse mundo, ele tem que se transformar pela renovação do seu entendimento, como disse Paulo em Romanos 12. Para o cristão, Deus é o padrão de verdade absoluta e indiscutível também no que se refere à vida ética e moral. Deus não tolera a relativização da verdade. Por isso, somente Ele, através da sua palavra, é o aferidor daquilo que é santo. E aí Ele nos deu a sua lei moral, os 10 mandamentos, que reflete a sua santidade, o seu caráter santo. É o aferidor daquilo que é correto, do que é verdadeiro, do que é puro. E finalmente, seja santo como Deus é santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o tema anual de vocês. Esse é o tema do aniversário, dia 25 e 26 de novembro, que será trabalhado aqui nessa igreja. Essa é uma ordenação divina, não é uma opção que eu e você tem. Contudo, a ordem não é para que você seja essencialmente como Deus, não é essa a ordem. Porque isso é absolutamente impossível, nós sermos essencialmente como Deus. A ordem é para você refletir o Deus que o criou de acordo com a sua natureza que Ele lhe deu. Ou seja, Deus quer que eu e você, que cada um de nós reflita ética e moralmente as suas leis. Reflita o seu caráter e faça as coisas como Ele faria se estivesse no nosso lugar. É uma necessidade, a santidade no cristão é a única maneira de ser santo, é andar nos passos da fonte de santidade, porque João disse: assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Como filhos amados de Deus,
Nós precisamos andar nas pegadas dele, irmãos. Você é chamado para ser imitador dele. É nesse sentido que você tem que ser santo. O modo que você tem para segui-lo é obedecer às suas leis santas. Somos conformados à sua santidade quando nós nos regulamos por sua lei. Quando nós somos regulados por sua, de fato, lei, que é a transcrição da sua santidade. De modo que a preocupação nossa ao fazermos a vontade de Deus é por causa da própria natureza santa de Deus. Há muitas pessoas que fazem coisas boas, eu até reconheço, que são dignas de louvor, mas elas não possuem qualquer apreciação pelo Deus que criou as suas santas leis. Nenhuma. Ser imitador de Deus é fazer as coisas certas por causa do santo legislador. Portanto, seja santo. Porque isso é o que Ele quer que eu e você sejam. Sejam por causa dEle. E que Ele nos ajude, conceda-nos de sua graça, a fim de que nós possamos glorificá-lo em toda a nossa maneira de viver. Deus abençoe.